Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Erika do canal Simbora Viajar e no vídeo de hoje a gente está aqui no Animal Kingdom para falar um pouquinho desse parque para vocês. Se você ainda não tem assistido, lá no canal já tem um vídeo da primeira parte desse roteiro todo da Disney, em que eu dou dicas gerais sobre o que é importante saber antes de vir, explico sobre os ingressos, como comprar, sobre aluguel de carro, sobre como funcionam os parques no geral, e nesse em específico agora a gente vai falar só do Animal Kingdom. Como é que funciona então a chegada aqui no parque? Esse parque ele abre um pouco mais cedo do que os outros, normalmente ele abre por volta das 8, mas vale sempre dar uma olhada no aplicativo da Disney que ele te dá certinho o horário do parque. E aí, 30 minutos antes, tem a Early Theme Park Entry, que é para os hóspedes da Disney. E aí, o que eu aconselho? Se a tua Early Theme vai começar às 7h30, que é 30 minutos antes do parque abrir, chegue aqui 7h15, 7 horas já esteja aqui para ficar na cara do gol, para já ir para as lands que mais interessam. Só lembrando então que a Early Theme Park Entry é só para quem é hóspede da Disney, tá? E já tá explicadinho lá já no primeiro vídeo como é que funciona, mas são 30 minutos antes em cada parque. Muito bem, e aí como é que funciona então essa divisão do parque? Vou até dar uma coladinha aqui para não falar os nomes errados. Tu entra e tu vai chegar na Discover Island, que é onde tem a Árvore da Vida, monumental, o símbolo máximo aqui do Animal Kingdom. Ali basicamente não tem atrações e aí a gente vai para as outras áreas que é onde tem as atrações. No Pandora é a mais famosa área daqui, que é inclusive aqui que eu estou gravando. Tem a África, que é onde tem o Safari, e na Ásia tem o Everest. Essa é só mais ou menos para vocês entenderem como é que o parque funciona. E aí depois eu vou mostrar mais no final do vídeo quais são as atrações imperdíveis e mostrar um pouquinho delas para vocês. Como é que eu faria então a rota do parque? E aí agora vai depender então se você é hóspede da Disney ou não. Se você é hóspede da Disney, você chega antes pro seu horário, aproveita seus 30 minutos antes e aí você vai para Pandora. Aproveita a Flight of Passage com o menos possível de fila que você puder. E aí depois que você sair da Flight of Passage, você pode ir ou pro navio River Journey, que é a outra que tá aqui na Pandora, ou ir pro Safari. A vantagem do Safari é que os animais estão mais acordados durante o dia, quando ainda não tá tão quente, principalmente se você vier no verão. Então vai pra Flight of Passage, que é a principal, e aí depois vai pro Safari ou pra navio River Journey, dá uma checada no aplicativo da Disney. E se não for hóspede da Disney, se for um mero mortal assim como nós, a dica é chegar cedo pro horário de abertura, que é às 8 horas, e aí você vai ter que ter uma estratégia. Como vai estar todo mundo na Flight of Passage, porque todo mundo vai entrar direto, tu tenta contornar. E aí a dica é fazer o safari. Assim você faz o safari um pouco mais cedo, pega os animais ainda acordados, principalmente o leão, que dorme 20 horas por dia, então você já aproveita e já vê o leão acordado. E aí depois a dica é dando uma checada nos horários. Então você pode ver, por exemplo, a Everest, ver com quanto tempo de fila tá, dar uma olhada na Flight of Passage, ver se você quer realmente encarar essa fila agora. E aí ir fazendo a sua rota depois conforme vai indo. Mas o importante é chegar e já matar o safari com o tempo de fila baixo, porque se tu chegar, por exemplo, mais no meio do dia, ela já tá com mais ou menos 1 hora, então se você chegar a pegar com 10 minutos, você já ganha esse tempo de fila, e aí depois ir comendo pelas beiradas. Falando das comidas desse parque, então, aqui no parque tem uma mais variedade, digamos assim, não vou falar assim uma grande variedade, porque não é tudo isso, mas não fica só no pizza e no hambúrguer. A gente comeu, por exemplo, um franguinho com arroz e feijão, assim, então tava bem gostoso e eu acho que ele dá uma variada um pouco do sair do fast food americano. Ele tem bastante sobremesazinhas, então legais para provar, mas nada assim muito imperdível aqui nesse parque, assim como tem, por exemplo, no Magic Kingdom e tal. Falando das experiências, coisas imperdíveis aqui. Primeiro tem o show do Rei Leão, que eu acho que é um show muito legal. Tem um ar-condicionadozinho, dá pra sentar lá e assistir. É um show muito bonito de ser visto. Tenho, agora em inglês de milhões, Wilderness Explorer. Eu acho que é algo assim, perdão o meu inglês de milhões.
Mas é basicamente uma brincadeira para as crianças, então se tiver com um filho pequeno e tal, e ele quiser, ele vai fazendo tipo um caça ao tesouro aqui pelo parque, e aí tem partes onde tu acha né, esses X's, e eles te explicam um pouquinho sobre os animais, enfim, é meio interativo. Ele requer que a criança saiba falar inglês, mas se tiver algum tradutor, a criança pode só participar dessa caça ao tesouro e o adulto que fala inglês e explicando para ela e traduzindo. Por fim, agora então vamos falar das lands e das atrações imperdíveis em cada uma delas. A gente começa então com o Discovery Island, que é onde está a Árvore da Vida. É bem a cara do parque, logo que tu chega, já uma das primeiras coisas que tu vê, tu já bate a foto ali bem bonita e tal. E ali também é possível, dá pra ver, no aplicativo tem os horáriozinhos bonitinhos, e aí tu encontra o Mickey e a Minnie vestidos de aventureiro, com aquela roupinha de safari, assim, é bem bonitinho. Então dá uma olhada também no app que aparece o tempo de fila pra ir lá bater uma foto com eles. Seguindo, a gente chega na Ásia, e na Ásia tem a Everest, que é a atração imperdível, que sem querer dar muito spoiler, mas ela é uma montanha-russa que vai sentadinho, assim, não é nada muito... que dá muitos loopings e tal, ela é mais tranquila. Normalmente as montanhas-russas da Disney são mais tranquilas. Mas ela tem tipo uma surpresinha logo no início, assim, que dá uma emoção, assim. Então é muito legal, eu acho que é super válido. Tem que colocá-la no teu roteiro, não perde a Everest, pelo menos uma vez vai dar uma voltinha na Everest. Continuando o nosso roteiro anti-horário, a gente chega na África. Na África, então, tem o safari, que é muito legal. Tu vai dentro de um carrinho, é bem tranquilo, não precisa nem tirar a mochila nem nada. Tu vai como se fosse dentro de um jeep. E ele vai te guiando, mostrando os animais. Então tu passa pela zebra, passa pela girafa. Se tiver sorte, passa pelo leão. Inclusive, no nosso caso, ele estava dormindo. Tu vai passar... Deixa eu ver, tinha avestruz também. É muito legal, sério, é muito divertido. E mesmo que tu não fale inglês, que ele vai contando curiosidades, eu acho que só o fato de tu estar no carrinho, passeando, já é muito divertido. Eu adorei a atração. A primeira vez que eu vi, inclusive, eu tava muito cansada de dormir nela, mas agora eu fui e aproveitei ela, e ela realmente vale o tempo de espera. E por fim, a gente chega na área onde eu estou, que é simplesmente magnífica. Ela é assim, de tirar o fôlego quando tu chega, ela é maravilhosa, que é a área de Pandora. E aqui, sinceramente, assim, sem palavras. Aqui ficam as duas atrações principais desse parque, que é a Flight of Passage e a Na'vi River Journey. E aí, querendo ou não, elas concentram as maiores filas. A Flight of Passage chega a 100 e poucos minutos, 120 minutos. Menos tempo de fila se tu vier ao meio-dia, por aí, se chegar um pouco mais tarde, tu vai pegar com 80. Mas vale sempre, como eu falei, dando uma olhadinha no aplicativo, quando a fila baixar um pouquinho, dá uma corrida pra cá e vem aproveitar a atração. A Flight of Passage é um simulador 3D que tu vai sentado como se tu fosse... montado naquele bicho que voa do Avatar, que agora me fugiu o nome. E aí é como se tu se transformasse num Avatar mesmo. É sensacional, ele dá uma sensaçãozinha assim, porque tu tá sentado na moto e aí ela baixa, sobe, então ela é meio emocionante, dá pra se dizer assim. Mas só a fila da atração, ela já é fantástica. A fila já entra... Bom, quando tu entra aqui em Pandora, tu já tá totalmente... imerso nesse mundo, e aí tu entra na fila e vai ficando mais ainda, e ele vai te mostrando o laboratório e vai te mostrando o Avatar sendo feito. É simplesmente incrível. Eu não consegui gravar a atração, eu queria gravar pelo menos um pouquinho só pra vocês terem uma ideia, mas não pode gravar. Logo que tu chega, eles pedem pra te colocar as suas bolsas num coisinho assim, e aí tu deixa lá junto com o celular. Mas basicamente tu vai chegar e ele vai te dar um número, e aí tu tem que ficar com aquele número até o final. Que esse vai ser o número que vai ser escaneado o teu DNA pra montar teu avatar, e aí depois tu vai lá na motinho e aí vai ser o mesmo número. Então, caso não entenda inglês, essa é basicamente a ideia. E aí depois tu coloca teu óculos 3D e seja feliz, porque é simplesmente uma atração incrível. A outra atração, então, imperdível daqui, que é a Na'vi River Journey, ela é como se fosse tipo a atração do Piratas do Caribe, não sei se vocês conhecem, mas ela é basicamente um barquinho que tu vai sentadinho assim e ela vai passeando num laguinho. Ela não molha, não é nada que tenha super caídas. Ela é com animatrônicos e é uma coisa bem tranquila assim mesmo. As filas já são um pouco menores, vão para uns 50 minutos, é um pouco mais baixo do que a Flight of Passage, quando tá no alto assim dos horários.
Mas é uma atração que eu considero imperdível também, porque o visual, toda a ambientação dela é maravilhosa. Os animatrônicos são, sério, é muito legal. Acho que vale super a pena. Essa sim dá pra gravar, eu vou deixar um pouquinho aqui pra vocês verem. Mas não dá pra deixar de fora. Sobre o show de fogos, fechamento do parque, enfim, como é que funciona. Esse é um parque que fecha mais cedo, normalmente ele fecha por volta das 6, mas vale você dar uma checada, porque tem alguns dias em que ele fecha mais tarde. E aí ele vai fechar umas 6h30 e eles fazem tipo uma cerimônia de apagar as luzes do parque e acender a Árvore da Vida, que a Árvore da Vida é o ponto central ali do Animal Kingdom. Então, se você tiver essa oportunidade, dá uma olhada no aplicativo que tem os horários certinhos e aí você fica, porque tem muita gente que fala que o Animal Kingdom é um parque para meio-dia, que tu vem cedo e tu vai embora cedo. Ele já foi, realmente, era um parque que não tinha tanta atração, era mais a Everest e o Safari mesmo. Mas hoje em dia, principalmente com Pandora, e se tu puder ver a Pandora à noite, eu acho que é uma experiência imperdível. Fique até o final, veja se tiver o show de encerramento, enfim, que não é um show, é mais acender as luzes e tal. Mas se tu pudesse ter essa experiência à noite, eu acho que super vale a pena. Gente, desse parque era isso, apesar de eu dizer que ele não é mais um parque de meio-dia, ele ainda assim é um parque um pouco menor, mas ele é maravilhoso, todas essas ambientações, a África, os lugares por onde você vai passando, eles são maravilhosos, então vale bastante a pena ir reparando nos detalhes, sério, ele é perfeito, ele é muito bem montado, e Pandora, então, eu tô apaixonada, eu não conhecia a Pandora, então acho que por isso que eu tô falando tanto dela. E de novo, se você tiver a oportunidade de ficar à noite e ver esse lugar iluminado, deixa pra ir no Walmart depois, mas fica aqui pra ver esse lugar iluminado, porque ele é simplesmente incrível. Por hoje era isso, pessoal. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui. Não esquece de deixar teu like também pra ajudar a gente. E aí vai ter mais vídeos, então, falando sobre os outros parques, principalmente os da Universal, que vem agora. E já tem falando dos parques anteriores, do Epcot, do Hollywood Studios e do Magic Kingdom, além do vídeo que eu já tinha comentado com vocês das dicas gerais. Um beijo, tchau!